dos versículos 15 ao 19. Gênesis e Êxodo, né? Muito simples. Livro de Êxodo, capítulo 32, do 15 ao 19. E o título dessa mensagem é Recomeçando. Todos acharam bem? Versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Vamos ler até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha nos ministrar nessa noite. Que o Senhor venha falar poderosamente às nossas vidas, Pai. Estamos de coração aberto. Vem e ministra a igreja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós possamos recomeçar. Mas tudo que nós queremos é recomeçar com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui uma história impressionante pela forma como Deus se revela a Moisés. Impressionante não somente pela manifestação da glória e da presença de Deus, mas também pelo desfecho de uma história, eu vejo assim, que começa de uma maneira muito bonita, de uma maneira linda, né? Moisés sobe ao monte e permanece 40 dias e 40 noites na presença do Senhor. Nós vamos ver mais lá na frente que a Bíblia diz que ele não comeu nem bebeu durante todo esse tempo. E quando ele desce, ele está buscando a Deus para orientar o povo de Israel. E quando ele desce, ele é tremendamente decepcionado. Ele sofre um impacto. Quando ele desce com as tábuas nas mãos, ele dá de cara com o povo, dançando, cantando e adorando o bezerro de ouro. Então, nós vemos aqui que Deus mesmo prepara as 2 tábuas de pedra, e escrita pelo próprio Deus, diz aqui, e Deus entrega a Moisés como uma espécie de memorial, os 10 mandamentos, né? Mas Moisés, quando ele chega aqui ao pé do monte, a Bíblia diz que ele é tomado de ira, e ele joga as tábuas no chão a ponto de quebrá-las. Por quê? Porque ele está diante de Deus, pagando o preço enorme por um povo que não demonstra nenhum tipo de compromisso, gratidão, e ele perde a paciência. Então, depois disso, o que Deus propõe a Moisés? Deus oferece a Moisés uma segunda oportunidade. Deus permite que Moisés ele suba novamente, né? E mais 40 dias na presença do Senhor, né? Só que agora ele desce com as novas tábuas e os 10 mandamentos. Nós já vamos ver tudo isso. Então nós vemos que Deus, ele não apenas perdoou Moisés pelo erro, mas ele deu a Moisés uma nova oportunidade. Porque Deus é o Deus de novos começos. Então,
O que fazer quando erramos, cientes de que há um Deus de novos começos? Então nós temos que entender que graça, misericórdia e favor, eles são nos oferecidos. Então, começar de novo, eu vejo assim que não é fazer o que quer antes e fazer o que quer depois na hora de começar. Porque tem alguns querendo começar de novo dessa forma, querendo começar no erro. Não precisa ser abrir o texto conhecido, 2 carta aos Coríntios 5,17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então a nossa maior dificuldade, eu vejo assim, não é com quem começou de novo a primeira vez, quando se converteu. A maior dificuldade é quando alguém que começou de novo bagunça as coisas depois, vamos dizer assim, né? Então a nossa dificuldade é entender a mentalidade para quem precisa começar de novo. Às vezes a gente acaba não tendo o mesmo coração, né? Então prova disso é desde o início das orientações. Deus dá as suas orientações, né? Advertências que mostram esse tipo de coração, né? Precisando ser trabalhado pela visão correta da parte de Deus. Isso é nós precisamos ser trabalhados pela visão correta da parte de Deus, né? Gálatas 6:1, ele diz assim: irmãos, se alguém foi... Vamos abrir lá esse texto, deixa esse texto aberto aqui, que nós já vamos voltar nele, livro de Êxodo. Nós vamos dar uma passeada aí, depois nós vamos voltar nesse desfecho aqui. Vamos lá no livro de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Olha só o que diz: irmãos, se alguém foi surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha o que ele está dizendo. Se houve falta, precisa correção. Aí ele diz: guarda-te, porque poderia ter sido com você. Então nós precisamos cuidar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: cuidado, porque você também está sujeito a vacilar do mesmo jeito. Você está sujeito a vacilar na mesma área. Então esse tipo de orientação, eu vejo assim que ele tinha um propósito: é ajudar os crentes a terem uma atitude correta com alguém que foi surpreendido em alguma falta e precisa começar de novo. Então isso aqui está dando uma orientação, né? Se alguém foi surpreendido em alguma falta, ele não está dizendo que todos foram. Alguns erraram, alguns falharam, alguns caíram, alguns ficaram pelo caminho. Aí ele diz assim: vós que sois espirituais, corrijam, não de qualquer forma, mas ele fala assim, com espírito de brandura. Vai lá no Salmo 37, vamos lá, vamos para a palavra. Salmo de número 37, os versículos 23 e 24. Salmo de número 37, os versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha só, ele diz: se cair, não é isso? Então tem um condicional, não quer dizer que isso vai acontecer. Se
cair, ele está falando assim, não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então o texto não está dizendo que o Senhor segura pela mão para não cair. Então ele diz, apesar de ter caído, a Bíblia diz, Deus não vai deixar no chão. E ele pega pela mão e diz, olha, eu estou disposto a te levantar novamente, porque estou disposto a colocar você no caminho de uma caminhada que eu te propus, e o meu desejo não é que você continue dessa forma. Agora nós estamos aqui em Salmos, né? Presta atenção que ele diz, se cair, né? Agora vai em Provérbios um pouquinho à frente aí, 24, versículo 16. Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Olha só, porque 7 vezes cairá o justo. Então, nós acabamos de ler ali no livro de Salmos, ele fala de uma queda, que se porventura vier a acontecer, a Bíblia diz ali que o Senhor levanta, né? Aqui em Provérbio, ele está dizendo 7 vezes. Então o Senhor, eu vejo assim que o Senhor não pediria algo para nós fazermos se Ele não estiver disposto a fazer primeiro. Então nós temos que entender que Deus é um Deus de novos começos. Amém? Deus é um Deus de novos começos. Agora você volta lá para onde a gente estava. Quem lembra aí? Agora nós vamos em Êxodo 34. Êxodo, capítulo 34. Olha só. Vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresente ali no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacente defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Versículo 5. Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Aqui Deus convida Moisés para, eu vejo assim, para desfrutar de um novo começo, de uma nova oportunidade que Deus estava dando para ele. Agora, mediante a isso, eu queria falar nessa noite de 3 princípios do recomeço. 3 princípios. Então, primeiro, Deus claramente responsabilizou Moisés pelo que aconteceu. No versículo 1, ele diz assim: eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Ó Moisés, eu vou refazer o que eu fiz na sua vida, mas tudo que eu preciso é que você reconheça o que você fez. Você está entendendo? Então Deus está dizendo: eu quero que você reconheça o seu erro, reconheça que você errou, e a partir do momento que se reconhece que errou,
é que uma nova oportunidade pode acontecer. E eu vejo assim que isso serve para tudo na nossa vida. Novas oportunidades podem acontecer, mas nós precisamos reconhecer os nossos erros. Aquele ditado que o maior cego é aquele que não quer enxergar. E nós precisamos enxergar examinando a nós mesmos, que é isso que a Bíblia diz. Porque a Bíblia tem a mensagem de fé e de arrependimento, que é para gerar conserto. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Deus não pode mudar a vida de ninguém que não reconheça os seus erros. Não é verdade? Concorda comigo? Amém? Como que Deus vai transformar a nossa vida? Com a soberba tomando conta, sem que não venhamos reconhecer o nosso erro. Estou arrependido, peço perdão a Deus e quero recomeçar a minha caminhada com o Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 31, respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que Jesus está falando aqui? O médico é Jesus, e ele fala como o médico salvador. Logo, o doente é quem? O pecador. Não é isso? O problema é que não existe gente sã, sabia disso? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Romanos 3,10. Não há um justo sequer. Romanos 3,23, ele diz que todos pecaram. Então a única forma de ser justificado é pela fé em Jesus Cristo. Então tem que descartar aquele negócio, porque eu ouvia muito falar isso, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Quem nunca ouviu falar essa besteira, Acabou de pecar. A Bíblia chama de mentiroso. Não é só isso. Mas eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Então não há um justo, nenhum sequer, diz o Romano 3,10. Nenhum. Então a única forma de se sujeitar, de ser justificado, é pela fé em Jesus. Ninguém é justo de si mesmo. Então a gente precisa ter essa consciência de recomeçar, mas ter o coração arrependido para buscar ao Senhor, para viver uma nova vida, para viver uma nova oportunidade, de ser reconhecido como alguém que se arrependeu e mudou de vida, alguém que deseja caminhar com o Senhor. Então, primeiro aqui de tudo, é que Deus responsabiliza Moisés pelo que aconteceu. O responsável do que aconteceu na sua vida é você. As decisões foram. O responsável por aquilo que aconteceu na minha vida, a responsabilidade é minha. As escolhas são nossas. Deus vai e dá as 2 tábuas para Moisés. Moisés leva para o povo. Moisés jamais acharia o povo no estado que estava. Mas ele pensou que o povo estaria fazendo um bezerro de ouro. E ainda instruído pelo próprio irmão dele, por Arão, que toma os colares, os brincos, as joias e constrói um bezerro de ouro. Então Moisés ficou tão irado, tão decepcionado, que ele quebrou. Ninguém é justo de si mesmo. Saiba que você é pecador
você tem que reconhecer, se arrepender e recomeçar. Amém? Deus responsabilizou Moisés pelo que aconteceu. Em segundo lugar, existe misericórdia para começar e inevitavelmente as consequências. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, você foi reprovado. Olha aqui no versículo 2: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim em cima do monte. Subas ao monte e te apresentes a mim. Então, mesmo quem tem oportunidade de começar de novo, não vai escapar das consequências. Falou: Moisés, você vai fazer tudo novamente. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Agora você vai ter que subir novamente para ter um acerto. Por isso que o propósito, veja assim, meus irmãos, da disciplina é para restaurar o ser humano caído e restaurar o afastado de Deus. Então o ser humano, o homem está caído e precisa dessa graça e misericórdia, porque o foco de Deus, é o perdido e aquele que se perdeu depois de conhecer Deus. Tem muita gente nesse barco. Então, para começar de novo, tem que ser orientado, tem que ir para a presença do Senhor, tem que subir o monte novamente, tem que ir para a igreja de novo, tem que caminhar com Deus, tem que rever a sua aliança, não pode quebrar princípios e achar que está tudo certo diante de Deus. Não. Moisés teve que subir o monte novamente. Então, a gente vê aqui alguns princípios para recomeçar. Moisés, eu vou te perdoar, mas você vai ter que fazer tudo novamente. E em terceiro lugar, para recomeçar é preciso praticar a restituição. Vai comigo aí no versículo 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras. É isso? Olha só. Deus fala para Moisés: você agora vai fazer as tábuas de pedra. Entendeu? Deus fez da primeira vez. Deus fez da primeira vez. Olha, Deus está falando: ó, eu fiz. Você estragou as minhas tábuas de pedra. Então, você me deve, Moisés. Então, quando a gente pensa, como é que a gente tábua de pedra, né? Não existe tábua de pedra, existe carros. Pois é. Mas aqui eu fui ver, era tipo uma pedra, aquelas pedras, que é tipo uma casca assim, que ela quebra, ela faz uma... Era nesse sentido. Vocês entenderam, né? Está bem explicado, né? Então não vamos entrar nessa aí, que o pedreiro aqui é o carro, não sou eu. Então vamos embora, né? Então veja bem. Deus disse para ele: na primeira vez eu fiz. Você acabou estragando as minhas pedras. Você está em débito comigo. Então nós precisamos entender que a fé que professamos, ela tem que ter ações e atitudes de um novo começo. E uma delas é a restituição. Então, nós vemos também que o perdão é uma restituição. Deus está restituindo algo na vida de Moisés. Deus perdoou ele. E olha que aqui era o tempo da lei. Aqui não tinha perdão para Moisés. Moisés ia pagar um alto preço. E Deus perdoou Moisés. Assim como nos dias atuais nós vivemos o tempo da graça, o tempo do perdão de Deus. E muitas vezes é esquecido isso. Quebra-se princípios, quebra aliança e acha que está tudo certo. Aí Deus fala assim: vai ter que subir um monte de novo.
vai ter que refazer aquilo que você quebrou, aquilo que você estragou, Moisés. Então, quando quebra a aliança, é preciso refazer. Deus havia feito uma aliança com Moisés, Moisés fez uma aliança com Deus, ele quebrou essa aliança e agora ele tinha que fazer de novo. Eu vou até além, meus irmãos. As mentiras que são ditas, eu vou dizer assim, durante os anos da vida, eu vejo assim que não deveria até ser confessado somente a Deus, mas também as pessoas que foram feridas. Isso é restituição. Porque é muito fácil chegar e confessar a Deus. Eu conheço um pastor, não é daqui, e depois de muito tempo de convertido, Deus chamou ele para pastorear. E ele havia se envolvido num monte de coisas. E na caminhada, conforme ele foi encontrando essas pessoas, ele foi pedindo perdão. Porque agora eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu quero que você me perdoe, porque agora eu estou com Cristo Jesus. Então isso é restituição. Então as pessoas que foram feridas, ela precisa receber um pedido de perdão. Então, se a gente começar a olhar aqui, nós estamos no capítulo 34, né? Vai comigo do versículo 28 ao 32, aqui do capítulo 34. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Até o versículo 32. Olhando Arão é o irmão dele, né? E todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. No versículo 28 aqui diz que Deus falara com Moisés, né? Agora você escreve nas tábuas, Moisés. No versículo 32, Moisés reúne o povo e diz assim que Moisés falou tudo que tinha acontecido. Então, não uma parte do que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Então, tudo, eu vejo assim que é o desfecho da restituição. Nós percebemos, caminhando assim na palavra de Deus, lá na frente, depois dessa restituição que Moisés, na verdade, Moisés queria que Deus fulminasse todo o povo, porque ele estava irado. Quando a gente vai lendo a Bíblia, lá na frente é provado, percebemos que a base do exército de Davi, ela começa a partir dessa restituição aqui de Moisés, da nova aliança que Deus faz com o povo, nesse momento aqui. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu vejo assim que há um vento de restauração soprando nesse tempo, em nome de Jesus. Porque Deus está querendo refazer a aliança com muita gente que tem quebrado. Deus está querendo chamar muita gente que tem endurecido o coração. Então não podemos eliminar a misericórdia com quem quer recomeçar. Moisés já estava irado com Arão, seu irmão, e todo o povo. Mas olha aqui no capítulo 34, os versículos 6 e 7, quando Moisés começa a orar ao Senhor.
E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha só, então a diferença da primeira para a segunda vez que Moisés vai a Deus, é que ele sobe, ele sabe que não só ele alcançou misericórdia do seu erro, a gente vê com muita clareza aqui, é que ele sabe que Deus também ofereceu misericórdia e perdão para os outros, porque a idolatria que eles tinham criado bezerro de ouro, e ele ora e Deus começa, e passando o Senhor por diante dele, clamou ao Senhor: Deus compassivo, clemente, longânimo. Muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente quer jogar para fora logo. Então, que nesse novo tempo, o nosso coração, veja assim, venha refletir essa misericórdia de Deus. É tempo de recomeço, é tempo de novos começos, amém? Em nome de Jesus, porque eu creio assim que Deus pode estar soprando um vento novo, que vai trazer algo novo no meio de tudo isso. Depois de tudo isso, depois que nós chegarmos ao pé do monte novamente, depois que tudo passar, depois que a calamidade acabar, Deus tem coisas melhores. Então, princípios de recomeço, a responsabilidade é cada um de nós. Existe misericórdia para começar de novo, mas existem as consequências, e também é preciso praticar restituição, refazer aquilo que porventura tenha sido quebrado, aquilo que tenha sido destruído, aquilo que tenha sido deixado de lado, que nós precisamos fazer na nossa caminhada com Deus. Então nós precisamos nessa noite assim pedir que essa misericórdia de Deus, que essa graça de Deus possa encher o nosso coração. Então que a gente venha assim orar nessa noite, pedindo ao Senhor, que Deus possa olhar com olhos de misericórdia para um tempo de novos começos na vida da igreja. A igreja, como fala assim, igreja protestante sobre a face da terra, em todos os lugares. Que Deus verdadeiramente possa levantar um povo assim, que possa proclamar isso aos 4 ventos da terra, em nome de Jesus. Eu quero aqui que você vá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, os versículos 2 e o versículo 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, amém? É em cada um de nós, é em cada um na vida da igreja do Senhor, é que a gente possa assim, mais em tábuas de carne, não mais nas tábuas de pedras que Deus estabeleceu para Moisés, mas hoje é no nosso coração, é na nossa caminhada, é na nossa própria vida com Deus, que nós possamos orar para que venham os ventos da restauração de toda a família aqui representada nessa noite, em nome de Jesus, que venham assim os ventos da restauração sobre cada um aqui, aquilo que é preciso, aquilo que há um anseio, aquilo que é necessidade, que a gente possa clamar para que essa pandemia venha dar um basta em nome de Jesus.
porque eu gosto quando ela diz assim, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Em nome de Jesus, a gente não vejo assim verdadeiramente que Deus ele está peneirando a igreja nesse tempo. Só vai caminhar mesmo quem é crente de verdade. Minha boca está ficando pelo caminho. Deus está passando peneira. A peneira é fininha, né? Então assim que nesse tempo a gente possa assim, ô Senhor, desse assim, não que sejamos nós capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Igual Moisés, eu reconheço que eu queria matar esse povo, agora eu não quero mais, agora eu quero que o Senhor fuzilasse, mas o Senhor disse que não vai fuzilar, então eu quero orar que o Senhor é longânimo, o Senhor é compassivo, o Senhor é gente boa, o Senhor é melhor do que eu, quem não presta aqui sou eu, o Senhor faz a obra no coração desse povo. Então é assim que a gente tem que orar, né? Você tem aquele que você tem vontade de pedir para Deus combinar, mas não é para pedir, é para Deus, o Senhor é longânimo, o Senhor é compassivo, o Senhor é bom, quem não presta aqui sou eu, mas olha, o Senhor faz a obra no coração dessa coisa aí, porque é como o Senhor é criatura do Senhor, foi o Senhor que fez, o Senhor dá um jeito aí, porque é assim que a gente tem que orar. Moisés fala, todo Israel, imagine todo o povo adorando o bezerro, dá vontade de fuzilar, mas não tinha metralhadora. Então ele fala que o Senhor não pode, tem que sair a raiz de Davi, tem que sair até chegar a Jesus, né? Então, puxa vida, mas quando a gente chega aqui nessa carta aos Corintianos, aqui que diz, não em tábuas de carne, isso é nos corações aqui, me mata daí. É em você, no seu coração, não é o coração de Moisés. Misericórdia, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, gente? A não ser buscar Deus aos anjos de destruição. O que nós vamos fazer tudo? Clamar ao Senhor. Falar, Deus, eis aqui as nossas vidas, Deus. Escreve na tábua do meu coração. Deus longânimo e compassivo. Deus bom, Deus rico em misericórdia. Que a gente possa clamar nessa noite ao Senhor que esse vento assim, vento de restauração, sobre aquilo que precisa ser restaurado, a começar por nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor.